Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, estamos reunidos no amor de Cristo e celebramos hoje a sua memória pascal, deixando-nos ser iluminados e guiados por sua força viva e seu empenho criativo. A palavra deste domingo nos coloca diante da atitude da partilha, a mesma partilha em que Jesus pautou a sua vida, vivida pelo autêntico testemunho. Então, acolhamos o seu mistério e celebremos este dia santo na fé e na alegria. Então, a primeira leitura está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 a 16. 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 a 16. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou e disse: Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe: Não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor, Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram ele e ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Então, nesse domingo, a figura da viúva é enfatizada por 2 vezes na liturgia. Então, a viúva de Sarepta, do primeiro livro dos Reis, destaca-se por sua hospitalidade e é agraciada com o milagre que o profeta Elias concedeu por meio de sua bênção, a abundância. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28. Hebreus, capítulo 9, versículo 24 a 28. O Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si, muitas vezes, como sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. Então, a segunda leitura, fala pra gente que Cristo foi oferecido uma vez para tirar os pecados da multidão. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E também a carta aos Hebreus fala pra gente que ele aparecerá uma segunda vez fora do pecado para salvar aqueles que o esperam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Então, no evangelho de hoje, a viúva que estava no templo, com sua atitude de humildade e generosidade, chamou a atenção de Jesus, que lhe fez um grande elogio.
Na primeira parte do texto do Evangelho, Jesus critica os escribas, dizendo que eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, deixando claro que eles não são um exemplo a imitar. Na segunda parte, Jesus observa as ofertas do povo. Nessa segunda parte, ele observava as ofertas do povo no templo, inclusive as grandes quantias dos ricos. Mas chama-lhe a atenção a oferta de uma viúva pobre, que entrega 2 moedas que não valiam quase nada. Na fala de Jesus aos seus discípulos, essa pobre viúva desponta como um exemplo a ser seguido, pois ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Então ela se torna modelo para os seguidores de Jesus, de generosidade e de desapego, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.